Pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro encontro. Espero que vocês estejam é, gostando dos vídeos e, e que eles estejam sendo úteis a vocês, a todos nós, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o arquivo. Bem, o que que nós temos para hoje? Não na aula, ó, a onda das aulas, não tem jeito. Vamos chamar de encontro. Aqui eu acho que é melhor encontro, né? Eu havia falado sobre as variantes linguísticas, né? Diatópicas, diastráticas e a terceira categoria que é a diafásica, né? Então, só relembrando aí, ó, as variantes linguísticas diatópicas são aquelas que estão intimamente relacionadas com o lugar em que se fala, né? Como aquilo que eu já tinha mencionado. Você vai para o sul, você vai encontrar lá o falante, o usuário do português, a língua é a mesma, mas nós vamos encontrar falantes do sul, por exemplo, que tem lá suas formas de se expressar, que normalmente não são correntes em outras regiões do Brasil. Ou você pode ir para o Nordeste, Norte e Nordeste, você vai encontrar também expressões, locuções, palavras que normalmente ficam circunscritas aquelas regiões, aqueles estados, né? Então, isso daí, essas variantes, por estarem relacionadas com o local, com o lugar em que elas são produzidas, são as chamadas variantes diatópicas. As variantes diastráticas são aquelas que dizem respeito a camadas sociais, camadas culturais, né? Normalmente aquelas pessoas que têm um grau de escolaridade tal, mas mesmo assim não seguem, as pessoas não seguem à risca, no ato de fala, não seguem à risca as normas previstas. E aí ocorrem as variações, né, que são extremamente normais na língua. Essas variantes diastráticas podem se dar em três níveis, basicamente, né? A norma padrão ou nacional, a norma coloquial, que é a intermediária, que é a que normalmente nós utilizamos, e a norma popular, que é aquela mais vulgar. Vulgar, obviamente, no sentido de povo. É o povão, é o povo, uma grande fatia, uma grande camada da sociedade que utiliza a norma popular, né? Por vários motivos, né? Falta de acesso à escola, falta de acesso ao conhecimento, e isso, obviamente, vai se refletir na forma, de expressão linguística dessas pessoas, ok? Bem, então, ainda falei da diafásica, que é aquela variação que acontece com pessoas instruídas, vem de pessoas instruídas, mas que se permitem utilizar essas variações em prol de alguma coisa, digamos, maior que apenas a correção gramatical, né? Questão de melodia em canções, em músicas, na literatura. Muitas vezes o autor ele produz um texto que provavelmente ele está ali querendo ironizar alguma situação, ele está querendo ressignificar coisas com as quais nós já estamos acostumados. Aí, para fazer isso, para alcançar esse objetivo, muitas vezes esse autor se permite determinadas transgressões à norma padrão para poder alcançar o objetivo maior dele. Isso é entendido como um objetivo maior. Por incrível que pareça, esse tipo de transgressão tem, além de ter uma justificativa, ele tem um propósito maior do que meramente seguir as normas gramaticais, né? Bem, então estão aí as observações que eu fiz.
a respeito dessas questões de desvio, escolha, né? Muitas vezes a escolha, por exemplo, você quando vai deixar um bilhete escrito para uma pessoa que te auxilia na sua casa, sua empregada, enfim, sua secretária, como se queira dizer, você normalmente vai se adaptar no bilhete, na escrita. Você que está produzindo o bilhete, você que tem uma compreensão melhor da língua, é você que vai se adaptar a ela, a sua secretária, a sua ajudante, a sua empregada. Entendeu? Você vai escrever um bilhete compatível, adequado com a realidade sociocultural dela, porque você já conhece a realidade dela. Então, você é que tem que ser capaz de se ajustar a ela, né? Usando o quê? Uma linguagem acessível a ela. Não adianta você transferir para o papel um conhecimento gramatical lá em cima, se você sabe que a sua, né, o destinatário, ele está abaixo de você. Isso é o esperado. Isso é adequação. E isso é saber usar a linguagem corretamente, adequadamente, porque você está considerando o contexto, né? Então, isso é de enorme importância, tá bom? Bem, agora a gente vai trabalhar. Eu selecionei aqui um pronunciamento, ele é recente, foi de uma sessão de dezembro do ano passado. É uma sessão, se não me engano, ordinária ou extraordinária, mas era a sessão com votação, com ordem do dia e tal. Aí, logo que eu abro o sistema, eu encontrei o Padre João. Eu falei assim: opa, Padre João é uma boa opção para a gente falar de traços de oralidade no discurso real, né? Eu fiz questão, fui lá, fui ao sistema, ouvi, eu peguei a versão do taquígrafo, que já tinha passado por alterações, e peguei até a versão do supervisor. Mas aqui minha intenção é comparar a fala real do deputado Padre João. Vocês viram aí, quem já leu, né? Viu que eu mantive mesmo traços de oralidade. Eu botei aqui o real, real, real. E à direita, em azul, eu destaquei aqui algumas alterações que foram feitas pelo taquígrafo, né? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como é que a coisa caminhou, certo? Se o taquígrafo preservou traços de oralidade que podem ser preservados. Eu digo podem, porque a gente sabe aquela história do equilíbrio de que eu falei, né? Existem traços de oralidade que no discurso escrito a gente faz, né? A gente intervém de alguma forma. Mas existem traços de oralidade que não precisam ser alterados. Entenderam? Então vamos dar uma olhada aqui comparando o real, que é o que está à esquerda, e o manuseado, que é o que está à direita em azul. Bem, o senhor Padre João, bloco tal. Obrigado, senhor presidente. Ó, a gente não vê diferença em nenhuma das situações. O obrigado foi mantido, o senhor presidente foi mantido, ele realmente falou senhor presidente, então esse senhor não foi acrescentado ao vocativo pelo taquígrafo. Beleza. Aí ele começa, ó. Aqui a gente já nota alguma alteração, que acredito eu não haveria necessidade de fazer. Ele falou assim, ó, hoje, presidente, repetiu o vocativo, repete-se o vocativo. Hoje, presidente, estamos para apreciar, ó, ele usou aqui é, uma palavra, uma forma verbal, que é bem comum na nossa oralidade. Ah, nós estamos chegando. Nós estamos chegando. É assim que a gente fala. Ó, espere um pouquinho, nós estamos chegando. Entendeu? Então, assim, tudo bem. Esse traço de oralidade a gente não transfere para o texto, né? Aí, ele botou o advérbio no início, advérbio de tempo. Ele colocou no início.
Aí o taquígrafo fez uma alteração. De repente, se o taquígrafo, por exemplo, o taquígrafo trocou o tamos, que realmente precisa ser alterado, né? Por alguma coisa. Mas ele trocou por reunimos, nos reunimos. Ora, ele poderia ter mantido o estamos. Provavelmente, ele poderia ter dito, ó, estamos aqui para apreciar ou estamos para apreciar. Né? Nem precisaria do aqui que eu acabei de enfiar aqui, não. Porque o que que é estar para fazer alguma coisa? Ué, é uma coisa que ainda vai acontecer, certo? Se eu falo assim, ó, a encomenda está para chegar, não há nenhum problema nessa frase. A encomenda está para chegar. Qual o problema? Ela ainda não chegou. Imagino que ela vá chegar. Então, aqui ele poderia ter ajustado apenas o estamos para estamos. Estamos para apreciar os destaques do projeto tal. Tá entendendo? Mas trocou por nos reunimos. Então, acredito que isso aqui poderia ter preservado mais. Daria para preservar mais a fala do orador, né? Não haveria necessidade de deslocar o hoje, que houve um deslocamento do hoje. Eu acredito que o taquígrafo tenha colocado o hoje nesta posição para ele não ter que falar, por exemplo, hoje, vírgula, presidente, vírgula, reunimos-nos, que ficaria extremamente fora da realidade do discurso, né? Eu entendi dessa forma e acho que não estou errado. Mas, ainda que ele tivesse ido por esse caminho, o taquígrafo, ele poderia sim ter dito aqui, ó. Ele poderia ter dito, escrito, né? Hoje, presidente, ó. Hoje, presidente, nos reunimos para apreciar. Não haveria necessidade de ele ter deslocado o hoje para justificar a colocação proclítica do pronome nos. É aí que eu quero chegar, entendeu? Por que que ele poderia ter feito isso? Hoje, presidente, nos reunimos. Aí você vai falar, mas tem essa vírgula aqui do presidente, tem a vírgula antes do que veio depois do hoje, então ele tem que colocar o nos não pode vir nessa posição. Pode sim. Pode. Por que que pode ou poderia? Porque tem um hoje escrito antes do presidente. Então, se o taquígrafo achou que se ele tivesse escrito hoje, presidente, nos reunimos, e se ele achou que ele estava cometendo algum erro gramatical, não estava, não estava. Entendeu? Então, é aí que eu estou querendo. Esse tipo de alteração poderia ter sido evitado. Entendeu? Porque é, eu poderia manter o hoje, ele poderia ter mantido o hoje na posiçãozinha lá que o deputado usou, ele poderia ter colocado nos reunimos antes do verbo, porque há uma palavra escrita, que é o hoje, antes do presidente, que permite essa colocação pronominal, e sendo um pouco mais radical, o taquígrafo poderia ter mantido o estamos do orador, entendeu? Hoje, presidente, estamos para apreciar. Ele ainda não apreciou o projeto lá, os destaques não foram apreciados. Então, é o tipo de intervenção que poderia não acontecer. Mas, enfim, vamos lá. Aí ele fala, o projeto de lei, né, ele falou 108, ok? Aí a gente vai, né, ajustar o projeto de lei número 108 de 2024. Aí ele diz, o orador, que é o imposto. Ora, aqui também é preciso ajustar, porque essa construção não é das adequadas. Eu vou evitar usar a palavra melhor. Essa construção não é adequada. Então, o que que o taquígrafo fez? Que trata do imposto seletivo, beleza.
Ele usou um verbo, ó, trata, o verbo tratar-se, que é um verbo tranquilo, é um verbo que você ouve de qualquer pessoa, basicamente. Ele não pegou, por exemplo, que diz respeito ao imposto seletivo. Então, de repente, o trata coube bem aqui, porque o orador falou que é o imposto. Ora, o projeto não é o imposto, entendeu? Então, aqui a alteração, a meu ver, foi bem compatível com o que o orador pronunciou. Aí ele fala que trata do imposto seletivo sobre determinados produtos. Lamentavelmente, tinha uma emenda que está destacada, colocando ó, o gerúndio aqui, hein? Esse gerúndio. Ele fala, lamentavelmente, lamentavelmente, manteve a ordem, beleza. Aí o orador pegou aqui um tinha, que é próprio lá da linguagem coloquial, né? Que na vida real todos nós acabamos usando isso. Aí ele trocou, já que o manual prevê esse tipo de alteração, o taquígrafo trocou por havia. Então, lamentavelmente, havia uma emenda, ele poderia ter usado aqui um existia. Ó, existia uma emenda que está destacada, certo? Por que que eu estou mencionando o existia? Porque muitas vezes, quando a gente faz alguma alteração nesse verbo ter, que realmente não é previsto pela norma padrão, aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça é usar o verbo haver. Mas às vezes você tem outras saídas, outras formas, para não tornar o discurso afastado da realidade do orador. Então, tá aqui que ele optou pelo havia. Beleza, fez a correção. Mas talvez, se ele tivesse optado pelo existia, talvez o nível ficasse mais próximo do orador. Entendeu? Ó, lamentavelmente, existia uma emenda que está destacada, certo? O existir, se a gente comparar o existir com o verbo haver, ele é menos ocorrente na língua oral, perdão, ele é mais ocorrente, o verbo existir, do que o haver. Entenderam? Então, talvez o existir fosse uma opção mais próxima da realidade do orador. Sigamos. Uma emenda que está destacada é colocando um teto. Bem, o que o orador quis dizer é que essa emenda coloca um teto. Só que quando ele fala, usa o gerúndio, isso não fica tão claro, certo? O gerúndio é aquele velho problema, né? É, usar o gerúndio com propriedade não é algo que se espera, que a gente vê na linguagem, né, diária. Aí o taquígrafo trocou. Lamentavelmente, existia uma emenda que está destacada para colocar um teto sobre esse imposto. Perceba que ele manteve o verbo, né? O colocar, colocar. Ele não trocou por um verbo elaborado, talvez, por exemplo, uma emenda para estabelecer um teto. Estabelecer também no sei é um verbo bom, é um verbo, né? Mas o colocar também foi uma palavra que o orador utilizou. Então, o caminho que o taquígrafo seguiu aqui foi: ele reconheceu que o colocando não era apropriado, introduz um desvio gramatical, e trocou pelo infinitivo, colocar, aí botou a preposição para colocar, mas uma coisa que eu achei vantajosa, boa aqui, é que o taquígrafo manteve o verbo. Talvez ele tenha tido a preocupação de colocar não é a melhor opção, né? O que eu quero dizer assim, colocar nesse contexto não é a melhor opção, mas ela se tornou a opção do orador. E é compreensível. Então, uma emenda coloca um teto, estabelece um teto, é, prevê um teto, não sei, mas manter o colocar, levando em conta o nível, o estilo, o nível, as opções gramaticais do orador, achei compatível com o que foi feito aqui. Aí ele fala que está destacado para colocar um teto sobre esse imposto, que atinge os refrigerantes. Ó,
Do jeito que está escrito aqui, para colocar um teto sobre esse imposto que atinge os refrigerantes. Há, há uma ambiguidade no emprego do pronome que, porque esse que recupera imposto é o imposto que atinge os refrigerantes ou é o teto que a emenda está estabelecendo para atingir os refrigerantes? Então, houve aqui um traço de ambiguidade na construção, certo? Ambiguidade é uma coisa em que a gente tem que refletir, porque às vezes você fala assim, eu tenho que corrigir a ambiguidade, mas de repente você vai ter que optar, né? Eu vou, então tá, é o teto que atinge os refrigerantes ou é o imposto que atinge os refrigerantes, certo? Então, é uma coisa sobre a qual a gente vai falar um pouco mais à frente. Só estou chamando a atenção aqui para um traço de ambiguidade que houve nessa construção. O taquígrafo, não sei se ele percebeu isso. Aí acontece que a primeira repetição de alguma parte do texto, os refrigerantes. Quando eu ouvi o texto, o discurso, desculpa, quando eu li, eu falei assim, legal, ele está enfatizando, né, os refrigerantes e tal. Só que aí, quando eu ouvi o discurso lá no sistema, na verdade, o orador, ele não enfatizou os refrigerantes. Isso a gente só consegue reconhecer ouvindo, tendo uma atenção ao áudio. Na verdade, o que o padre João fez, ele repetiu os refrigerantes meio que por gagueira. Ele falou assim: olha, lamentavelmente, tinha uma emenda que está destacada, colocando um teto sobre esse imposto que atinge os refrigerantes. Os refrigerantes. Ele não falou assim, os refrigerantes. Não. Então, pelo áudio, o taquígrafo poderia ter tomado a decisão de não repetir esse refrigerantes, porque realmente não houve ênfase. Tá, que ênfase é uma coisa subjetiva. Ah, mas como é que eu vou saber? A entonação ajudava, pelo menos neste caso, a entonação ajudava. Então, ele falou, o Padre João, ele falou como se fosse por gagueira mesmo. Ele falou assim: olha, uma emenda colocando um teto sobre esse imposto que atinge os refrigerantes. Os refrigerantes. Foi essa a repetição dele. Então, eu acho que neste caso, os refrigerantes não precisaria ser repetido. Vamos lá. Aí começa o primeiro então. Ó, então, isso é muito grave, porque não se trata aqui de achismo. Não se trata de achismo. Foi a mesma coisa no não se trata de achismo. Não houve ênfase na entonação do orador em relação a essa parte aqui do enunciado. Mais uma vez, ele falava, ele falou aqui nessa parte, não havia entonação nenhuma que levasse ao raciocínio de ênfase. Enfim, taquígrafo manteve. Tá, eu não estou querendo dizer que taquígrafo está errado. Não se trata de erro. Estou só chamando a atenção para a gente também não ficar achando que tudo quanto é repetição que o orador faz lá no discurso real tem que ser mantida no texto, né? Isso é uma questão assim, um pouco mais, como é que eu vou dizer, de feeling. Às vezes você ouve o discurso, não sei, você decidiu que aquilo ali tem que ser mantido. Mas muitas vezes, se você até ouvir um pouco, ouvir de novo, não sei, muito provavelmente você vai falar assim, olha, isso aqui houve uma repetição, mas essa repetição ela não colabora no conjunto da obra, ela não colabora para a noção de ênfase que a gente percebe quando se trata de um discurso oral. Né? Uma coisa, não é um discurso escrito, é um discurso oral. Ok? Então, estou chamando atenção. Não estou dizendo que o taquígrafo errou ao registrar. Claro que não. Mas talvez se ele tivesse prestado um pouco mais atenção no áudio, ele reconhecesse que essa repetição não foi enfática, né? Mas tá. Aí, o então, olha, manteve o então. Eu acho que esse então aqui também não é um conectivo necessário à construção.
Ele está dizendo, ó, colocar um teto sobre esse imposto que atinge os refrigerantes. Então, isso é muito grave. Esta frase, isso é muito grave, ela já tem uma força argumentativa. A meu ver, o então, que é uma palavra repetida a todo momento, de repente poderia ter sido aliviado aqui, certo? Isso é muito grave. Ao até retirar esse então, você dá mais força ao isso é muito grave. Entendeu? A hora que eu disse, ao retirar o então, você dá mais evidência a uma frase que é boa. Isso é muito grave. O que ele falou antes. Tudo bem? Porque não se trata aqui, ó, o aqui também outra palavra muito repetida, né? Mas nesse contexto, o aqui, ele é importante. Não se trata aqui, esse aqui substitui algo como, não se trata neste caso, ok? Por isso que o aqui, neste contexto, ele tem relevância e foi mantido. Beleza. Então não se trata, aí ele repete, não se trata de achismo. Mais uma vez, o não se trata de achismo não foi pela entonação enfatizado pelo autor. Digamos que o autor tivesse falado assim, ó, não se trata de achismo mesmo. Claro que você teria que manter. Só que ele não falou isso. Ele falava assim, ó, era uma entonação linear. Entonação, ela tem alterações. Entendeu? Isso é uma boa forma de você sacar se ele realmente valorizou aquilo por meio da entonação. Essa coisa de repetição, eu sei que é subjetiva, mas muitas vezes você fala assim, pô, eu tô ouvindo o cara. Para eu falar, olha, essa repetição é necessária, é porque eu percebi pela entonação dele uma modulação, uma oscilação, uma modulação, acho que é uma palavra melhor. E não houve isso em nenhuma dessas situações. Nem lá na dos refrigerantes, nem na do não se trata de achismo. Tá entendendo? E qual outra que eu já tinha mencionado? Enfim, essa é a segunda, né? Tô achando que é a terceira. Então, eu acho que eu teria tirado esse não se trata de achismo pelo motivo que eu acabei de expor. Bem, aí ele fala assim, ó, não se trata de achismo, beleza. Aí ele falou, se trata, essa colocação pronominal aqui é, vai ter que ser ajustada, né? Que a gente ainda não entrou, não aderiu a usar o pronome átono no início de frases. Aí o taquígrafo ajustou. Trata-se, mas pelo beleza, porque o taquígrafo manteve o verbo e não haveria a menor justificativa se ele não tivesse mantido. Então tá aqui, ó. Trata-se, ele só fez uma correção gramatical. Beleza. Trata-se de produtos que fazem mal à saúde. Aí, ó, tem provas. Aí o taquígrafo já usou aqui o existem. Eu acho que é melhor do que o há, verbo haver. O existir aqui eu acho que fica mais próximo do vocabulário, das opções gramaticais, linguísticas, do orador e por aí vai. Então tá, existem provas de nexo causal. Com doenças oncológicas, na nefrologia, rins. Você viu que aqui o padre João ele bagunçou o coreto, né? Aí o taquígrafo, talvez por algum receio, ele botou: existem provas de nexo causal com doenças oncológicas, aí trocou o nefrologia aqui, né? Aí trocou por renais, doenças renais. Achei boa, acho que ficou mais, né? Não alterou tanto, mas pelo menos ficou mais dentro do que se esperava. São doenças oncológicas, adjetivo. Doenças renais, adjetivo. Beleza. Lá não. O padre João misturou tudo, né? Ele botou doenças oncológicas. Na nefrologia, rins. Então tá. Só que o que eu entendi quando eu li isso aqui e ouvi o deputado, o que eu acredito que ele tenha querido dizer é que existem provas de nexo causal, e ele deu aqui, e ele ilustrou
quando ele falou de doenças oncológicas, doenças, nefrologia, rins, são as doenças que justificam aquilo de que ele está falando. Aí, como foi escrito aqui, ficou: existem provas de nexo causal, vírgula, com doenças oncológicas, renais. Essa construção eu estranhei, né? Porque se fosse nexo causal com alguma coisa, não poderia haver a vírgula, entendeu? Então, isso aqui, muito provavelmente, precisaria de um ajuste. É necessário um ajuste. Porque se o taquígrafo entendeu que existem provas de nexo causal com doenças oncológicas, se foi isso que ele entendeu, ele não poderia ter usado essa vírgula. Mas não foi isso que o deputado falou. Ele citou, quando ele falou que de doenças oncológicas, doenças renais e não sei o quê, ele citou isso como exemplo do problema que pode acontecer caso esse teto seja aprovado. Entender? Então seria uma consequência, né? Mais para frente você vai entendendo isso, tá? Aí ele vai. Então, quem causa doença, aí ó, tá vendo? É causar doença. Quem causa doença tem que pagar. Ó, de novo, aqui o taquígrafo não repetiu quem causa doença, porque não tinha. É tudo gaguejo do orador. Se você tiver dúvida, vai lá, eu botei o número da sessão aqui, não botei, eu posso até botar depois, passar para vocês. Se vocês tiverem a curiosidade de ouvir o áudio, vocês vão ver que o que eu estou falando procede, em relação a essa coisa da entonação, de ênfase e tal. Então ele foi, ó, então, quem causa doença tem que pagar, né? A pessoa que provoca uma doença, quem causa a doença, ela tem que pagar. Entendimento do orador. Nós avançamos. Aí, ó. Talvez o Brasil seja o país que mais avançou em relação ao tabagismo. Mas por quê? Então, aqui foi tudo mantido. Ó. Nós avançamos. Talvez o Brasil seja o país que mais avançou em relação ao tabagismo. Mas por quê? Aí ele insiste, ó, avançamos. Essa repetição tem que manter, né? Ele começou o parágrafo, ó, nós avançamos. Ele usou o pronome reto, beleza, não vou tirar isso. Aí ele fala, o Brasil talvez seja o país que mais, talvez o Brasil seja o país que mais avançou, usou o verbo. Aí depois ele insiste no verbo, ó, avançamos. Isso aqui eu acho que colabora para reiterar a ideia de avanço, né? Então fique. Então tá. Aí o que que é o avanço? Elevamos o imposto do tabaco e a cultura e mudou a cultura. Ó, elevamos o imposto do tabaco, isso no entendimento do orador é um avanço. E mudou a cultura. Bem, da forma como o orador falou, o que eu entendi foi, ao elevar o imposto do tabaco, houve uma mudança na cultura. Provavelmente essa mudança é boa, né? Porque se você eleva o imposto ligado a cigarro, tabaco, por aí vai, você pode provocar na sociedade uma reflexão, ou seja, muda a cultura, né? Talvez fosse interessante o taquígrafo ter usado uma vírgula depois de tabaco, embora ela não seja obrigatória, mas assim, ó, ao elevar o imposto do tabaco, o que que aconteceu como consequência? Houve uma mudança na cultura. Então, por essas noções, o que eu quero mostrar aqui é que a conjunção e, ela não é aditiva por excelência nesse contexto. A conjunção e, ela está estabelecendo aqui uma relação de causa e consequência. A causa é o elevar o imposto do tabaco. E a consequência é a mudança na cultura. Então, para deixar essa noção um pouco, para ajudar, talvez, o leitor a tentar reconhecer ou perceber essa noção de causa e consequência estabelecida pelo E, seria interessante usar uma vírgula. Tudo bem. Aí ele fala, ó, quem olhar, orador, hein? À esquerda. Quem olhar o que que era, ó, ele pegou algo lá da língua popular, que é a repetição do que, né?
Ó, o que que era? Assim, a gente faz esses ajustes, mas isso vem lá da modalidade popular da língua. Eu chego para você e falo assim, ó, o que que você quer? O que que você quer? O que que você... É o que a gente fala. Diz aí, o que que você quer? Mas a gente dá uma limpada. E foi o que fez o taquígrafo. Ó, quem olhar para o que havia 40 anos atrás, é o taquígrafo, que isso aqui realmente, ó, o que que era o verbo ser aqui merece ajuste, precisa de ajuste. Você nem tem sujeito para ele. O que que era? Qual o sujeito do era? Não é esse o que, não, viu? Fica parecendo que é o quê. O que era há 40 anos? Na verdade, o que o orador quis dizer aqui é algo parecido com quem olhar o que acontecia, ó, quem olhar, quem prestar atenção no que acontecia 40 anos atrás, foi isso que ele quis dizer. Aí o taquígrafo usou o verbo haver, né? Não sei, de repente o acontecer aqui talvez também fosse adequado. Ah, quem olhar o que acontecia 40 anos atrás, certo? Ó, aí houve uma coisa interessante, porque ele não usou o a. O orador cometeu uma redundância, né, que não é estilística. Ele falou há 40 anos atrás, então esse é o tipo de redundância que a gente, né, altera. Aí o taquígrafo disse, ó, quem olhar para o que havia 40 anos atrás, em ambiente fechado, verá, ó, quem olhar, verá, certo? Que o cigarro era um modismo. Porque olha como é que o orador disse. Quem olhar o que que era há 40 anos atrás em ambiente fechado, era um modismo. Da forma como o orador se pronunciou, isso aqui é entendido, ó, quando ele fala que era um modismo, o cigarro, há uma fragmentação sintática, há um problema sintático. Por isso que o taquígrafo colocou um verá, ok? De repente, o verá, que é um futuro do presente, pode ser entendido como uma construção elaborada demais. De repente, o taquígrafo poderia ter ido por esse caminho, ó, vai ver, que é mais comum, né? A gente opta, na maioria das vezes, por uma locução verbal em vez do futuro mesmo, né? Por exemplo, ele chegará amanhã. Ele vai chegar amanhã. O vai chegar é mais comum na língua, é mais próximo do falado e é correto gramaticalmente. Então, talvez fosse uma boa opção, né? Uma outra coisa que eu acho que seria conveniente, embora o orador também tenha usado o singular no ambiente fechado, o plural aqui seria bom. Ó, 40 anos atrás, em ambientes fechados, ok? Pode parecer um preciosismo, mas eu acho, né? Falando aí de um achismo, o plural aqui não interfere no sentido geral do que o orador falou, mas normalmente quando a gente fala dessas questões que envolvem cigarro, o ato de fumar e tal, você normalmente emprega essa expressão em ambiente fechado no plural, né? É proibido fumar em ambientes fechados, quaisquer que sejam os ambientes fechados. Então, provavelmente o plural aqui seria uma boa opção, né? Aí ele disse, ó, era um modismo o cigarro. Cigarro, né? Na verdade, o ato de fumar era um modismo, mas também não preciso falar o ato de fumar era um modismo, porque isso aqui, essa construção, o cigarro era um modismo, é uma construção correta no português. Há aqui uma metonímia, ok? Quando ele fala o cigarro era um modismo. Aí o taquígrafo inverteu. Ele colocou o sujeito do era antes, ó, o cigarro era, né? Achei que foi boa essa inversão, porque se eu falar assim, que era um modismo o cigarro, que o cigarro era um modismo, eu acho que essa opção do taquígrafo ficou mais clara, né? Mas não haveria problema
na opção do orador, que era um modismo, o cigarro. O cigarro era um modismo, ok? Aí ele vai, continua com a ideia do avanço, né? Ó, tá tudo no mesmo parágrafo. Nós avançamos, aí vem, e avançamos muito com as imagens também. Nos maços de cigarro, aí ficou, ó, e avançamos muito com as imagens também nos maços de cigarro, porque existem dados, porque são dados, foi a fala do orador, ó, porque são dados. Por que que são dados? Aí o taquígrafo usou porque existem dados. De repente, ele podia ter evitado o existem e podia ter colocado aqui o verbo ter, ó, porque temos dados. Você usar aqui a primeira pessoa do plural do verbo ter é uma boa. Por quê? Aí você vai pensar, mas você quando fala temos dados, você está incluindo o orador. Estou mesmo. E por que que eu estou? Porque se o padre João está brigando aqui por uma coisa e ele está querendo provar tal coisa, uai, ele deve ter dados. Ele se informou. Claro, uai, como é que ele tá falando que, que há dados? São dados. Então, colocar o verbo ter aqui no plural é uma boa saída para essa passagem. Ele está dizendo, ó, avançamos. Avançamos muito com as imagens também, nos maços de cigarro, porque temos dados. Ele já tinha usado a primeira pessoa do plural aqui, ó. Avançamos. Ele está usando desde o começo, ó. Nós avançamos. Aí depois ele vem, avançamos, de novo. Aí vem aqui, ó. E avançamos. Tá vendo? Então você tem respaldo para usar o temos. É muito boa essa construção. E ela também não foge ao universo de fala do orador, deste orador. Então, legal. E avançamos muito com as imagens, né? Eu, não, eu acho que eu colocaria esse também antes aqui, eu falo assim, ó, e avançamos muito também com as imagens nos maços de cigarro. Aí eu até tiraria essas vírgulas aqui, ó. Porque é imagens nos maços de cigarro. Não é imagem em qualquer lugar. Entendeu? Talvez o taquígrafo tenha usado as vírgulas aqui por causa do também nesta posição. Ele poderia ter dito assim, ó. E avançamos muito também. Boto também aqui, ó. Com as imagens, ó, nos maços de cigarro. Entendeu? Talvez essa fosse uma boa opção, né? Porque ele não está falando de imagens genericamente. São as imagens lá as imagens, as fotos, né, nas carteiras de cigarro, nos maços de cigarro, entendeu? E por que que ele avançou? Porque ele tem prova. Nós temos provas. Essa primeira pessoa do plural aqui, ela não compromete o orador, porque ele está falando de dados. Ele deve ter se informado para falar o que ele está falando. Entenderam? Eu uso muito. Eu evito usar. Tudo bem, esses são dados dele, tem que ser ajustado. Mas a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o haver. Ah, porque há dados. O taquígrafo deu uma atenuada. Como eu falei, o existir é menos formal que o haver. Mas ele ainda poderia ter sido menos formal. Ele poderia ter usado temos. Porque este temos ele resolve muitas vezes essa troca artificial da forma inapropriada, vamos dizer assim, que o orador usou. Aí a gente vai lá e troca o tem. Então não é sempre o haver uma boa opção. É aí que eu quero chegar. O haver ou o existir não são as únicas opções adequadas, corretas, para a gente trocar esse ter ou ser, né, que foi aqui inadequado. Não fique com receio de que, se você usar o temos, você vai estar comprometendo o orador. Pelo menos não aqui, né? Isso até demonstra que o orador está bem informado, que ele tem dados. Nós temos dados. Quem é o nós?
as pessoas que estão interessadas nesse assunto e que querem debater esse assunto e que querem defender tais pontos de vista, ok? Outra coisa que eu não comentei vale a pena, esse e. Ó, por que que esse e que foi falado, ó, e avançamos, taquígrafo não cortou, beleza. Porque você viu como é que ele reitera a noção de que avançou? Ó, começou, nós avançamos. Aí ele repete, avançamos. Aí ele repete, e a terceira vez, ó. Além do verbo avançar, né? O avançou aqui, que não está no primeira pessoa do plural, que é outra história. Mas ele está falando do avanço o tempo todo. Então ele fala, ó, e avançamos muito também. Então, se o taquígrafo tivesse tirado esse e, não seria prudente. Não seria boa opção. Porque esse e, em início de período, ele está dando continuidade ao assunto. Além de ter o critério de ênfase aqui, né, do avanço, ele está dando continuidade ao assunto. Isso é chamado de continuidade temática. Então, neste caso, estou falando neste caso, porque muitas vezes eles usam, né, esse a vida inteira. E dá, em muitos casos, dá para você dar uma aliviada. Mas aqui, o e é extremamente relevante. Ok? Continuemos. Aí ele fala assim, ó, diante de dados com provas, não tem como contestar. Ó a desgrama do tem de novo. Aí o taquígrafo botou. Diante de dados, vírgula, provas, beleza. Ó, esse com aqui, diante de dados com provas, não, diante de dados, diante de provas, não há como contestar. Aí o taquígrafo optou pelo verbo haver. Ó, não há como contestar. E o orador falou, não tem como contestar. Bem, é a opção. Aqui nem cabe o verbo existir, né? Ou seja, diante de dados, provas, não existe como contestar? Não dá, né? Não sei. Diante de provas, dados, não temos como contestar. Eu acho que aqui vai ficar o verbo haver mesmo. Ou se você vai falar assim, ó, quer saber de uma coisa? O verbo ter aqui é muito forte, eu vou mantê-lo. Não tem como contestar. É aquela frasezinha que está lá no manual, né? Eu acho que foi o José que na época estava mexendo com o manual e ela, se não me engano, ela continua no manual. Ah, em certos momentos a gente não deve trocar o verbo ter, tem que mantê-lo. Aí qual exemplo está lá? Ah, senhor presidente, desse jeito, como é que é? Assim não tem jeito. Assim não tem jeito. Como é que eu vou dizer assim não há jeito? Assim não existe jeito? Então, talvez essa passagem se aproxime daquela que está lá no manual, aquele exemplo exceção. Ó, diante de dados, provas, não tem como contestar. Você não tem escapatória, não tem como contestar. Não sei, talvez na hora, se eu tivesse pegado esse texto, talvez eu manteria o tem, ok? Estou levantando opções. Eu estou tentando mostrar caminhos. Aí você fala assim: ah, mas a tabela é curta. Como é que eu vou pensar nisso tudo que você está falando? Eu sei, mas isso é um exercício diário. Se você nunca fizer esse exercício, você nunca vai tentar colocá-lo em prática. Eu sei que a tabela é curta, eu sei que o tempo é o algoz de todos nós. Mas a gente tem que exercitar. E é o exercício, a atenção, a reflexão, que nos vai dar rapidez para, naquela hora, decidir qual a melhor redação. É trabalhoso, claro que é trabalhoso. Tá vendo como é que o nosso trabalho não tem nada de mecânico? Você vê, olha, a opção que eu te dei aqui do temos dados, né? E avançamos muito também com as imagens nos maços de cigarro, porque temos dados. Aqui é uma boa opção. Agora, de repente, em outra, aqui eu não sei se seria,
Não temos como contestar? Eu acho que não. Então, de repente, o tem é o melhorzão. Então, cada caso é um caso, cada frase é uma frase. Não dá para a gente generalizar. Não tem uma fórmula mágica. É isso que torna o nosso trabalho complexo. E é isso que o torna fascinante, a meu ver. Porque, afinal, uma frase, ela tem identidade, ela tem uma importância. Então, de repente, uma estrutura que eu utilizei numa frase anterior, não dá para usar na seguinte. São coisas da língua, certo? Aí aqui aconteceu uma coisa que eu acho que tem que puxar a orelha do taquígrafo. Por que que ele trocou o mas pelo contudo? Contudo não é um conectivo vulgar. Não é. Quando a gente quer marcar contraste, o carro-chefe na escrita e na oralidade é o mas. Eu até tentei ver aqui uma lógica na troca do mas pelo contudo. Não achei. Se o orador tivesse usado não sei quantos mas antes, eu poderia até entender. Olha, taquígrafo trocou porque o orador já tinha usado uns 500 mas. Ele não usou nenhum mas antes. Olha, eu não sei se eu estou errado. Deixa eu ver, ó. Nós avançamos, talvez o Brasil, blá, blá, blá. Ó, não tem mas aqui nesse parágrafo. Nem no anterior, se não me engano. Então não seria o caso de trocar esse mas por contudo. Tá vendo a intervenção realmente desnecessária? O mas é da língua oral mesmo. E qual o problema que há nesse mas? Nenhum. Então, é uma troca. Vou tacar aqui um vermelhão. É uma troca gratuita. Para quê? Aí o orador falou, mas, infelizmente, o lobby aqui fica o aqui. Porque é o aqui nesta casa. O lobby aqui. É pesado em relação à indústria de bebidas. Aí o taquígrafo foi bonitinho, ó. O lobby aqui é pesado em relação a indústrias de bebidas. Eu acho que essa indústria aqui no singular ficaria melhor. Em relação à indústria de bebidas. Você poderia até não usar o acento de crase neste caso, porque indústria no singular também generaliza. Então, a crase aqui seria facultativa, ok? Mas, assim, não sei. Eu acho que o a indústria quer dizer, acho que seria uma opção. Eu achei meio estranho ele falar assim, ó, em relação a indústrias de bebidas. Ela não está errada. Talvez se o orador tivesse dito em relação às indústrias, eu acharia mais natural. Mas ele falou assim. Tudo bem, então continuemos. Como pode? Olha, essa outra passagem também é interessante. Como pode? Aí tá aqui que botou, como pode o seguinte? Isso ficou artificial. Isso ficou artificial. Eu vou dar uma sugestão que eu acho que pode resolver esse problema. Vamos seguir. Ele falou assim, ó, se colocar um teto de 2% sobre os refrigerantes, vão pagar mais imposto sobre a água. Ó, se colocar, ele usou um infinitivo aqui, ó, o orador, que é aquele infinitivo genérico, né? Não interessa quem coloca. Quando ele fala desse jeito, se colocar, ele está preocupado com o fato, não com o sujeito que coloca, ok? É mais ou menos só. Fumar é prejudicial à saúde. Quando você tem esse infinitivo, fumar é prejudicial à saúde, você não está preocupado com quem fuma. Você está preocupado especificamente. Você está preocupado com um coletivo, né? Com uma sociedade, um coletivo que fuma. Então, por isso você usou o infinitivo genérico, o infinitivo não flexionado. É próximo do que o orador está falando. Ó. Se colocar um teto de 2% sobre os refrigerantes, vão pagar mais imposto sobre a água. Aí o taquígrafo usou o infinitivo no plural. Ó.
Infinitivo não, é futuro do subjuntivo. Se colocarem um teto de 2% sobre os refrigerantes, é boa essa opção aqui do verbo no plural. Se colocarem. Porque, assim, ao colocar o verbo no plural, o taquígrafo também não fez com que o orador se comprometesse com a informação, né? Porque, assim, ó, se alguém colocar um teto, se colocarem um teto de 2% sobre os refrigerantes, vão pagar mais imposto sobre a água. Eu achei estranho esse plural aqui, ó. Quem é que vai pagar mais imposto sobre a água? Aqueles que colocarem um teto, não é bem isso, não. Não. Aí o que o orador falou? Ó, se colocar um teto de 2% sobre os refrigerantes, vão pagar mais imposto. Esse seria um caso também que a primeira pessoa do plural seria boa. Ó, se colocarem um teto de 2% sobre os refrigerantes, vamos pagar mais imposto sobre a água. O orador está envolvido nessa questão. Ele está envolvido. Porque isso vai atingi-lo também. Uai, ele não faz parte da sociedade? Ué, ele também não consome água? Então, uma sugestão aqui seria: vamos pagar mais imposto sobre a água. Esse vão pagar eu estranhei. Entendeu? Isso não compromete o orador. Você torna o orador, ao usar o vamos pagar, você mostra que o orador também está se inserindo numa coisa que é um problema. Não só para a sociedade, mas para ele também. Ele faz parte da sociedade. Tá vendo como é que a primeira pessoa do plural, em muitas situações, ela é boa, ela é efetiva. Ela resolve um problema gramatical, porque houve um problema gramatical, mas ela é um tipo de intervenção que não é descaracterizadora e ela tem lá suas vantagens. Por que que eu falo em vantagem? Assim, não seria difícil o Padre João usar essa estrutura. Releia que você vai perceber. Se colocarem um teto de 2% sobre os refrigerantes, se alguém fizer isso, se isso for aprovado, vamos pagar mais imposto sobre a água. A água mineral vai pagar mais imposto. Isso também não. Água, não há metonímia que. Tudo bem, ele falou assim mesmo, ó. A água mineral vai pagar mais impostos. Não há metonímia nem personificação que justifique essa construção. Talvez a primeira coisa que viria à nossa cabeça seria: vai se pagar mais imposto pela água mineral, mas também é ficar distante da fala do orador. Agora, isso aqui não dá para você dizer a água mineral vai pagar mais impostos. Então, como é que eu ajusto isso? Continua com vamos. Ó, você pode até repeti-lo, ó. Vamos pagar mais imposto sobre a água. Vamos pagar mais imposto, mantém o singular. Vamos pagar mais imposto sobre a água mineral. Dá continuidade. Aí não fica essa construção aqui que uma coisa eu te garanto. Não dá para justificar essa construção, nem por. Ah, ele personificou a água. Ah, é uma metonímia. Não. Isso aqui realmente merece ajuste. E o ajuste não é absurdo. Ele não tem nada de absurdo. Você vem, ó, vou ler tudo. Se colocarem um teto de 2% sobre os refrigerantes, vamos pagar mais imposto sobre a água. Vamos pagar mais imposto sobre a água mineral. Entendeu? Ou até poderia nem repetir o vamos pagar. Você pode falar, ó, vamos pagar mais imposto sobre a água, vírgula. Sobre a água mineral, ponto. Uma opção que eu acho que é tranquila. Aí estava lá o como pode, certo? Aí o que que acontece? De repente, o como pode é uma estrutura que mostra uma certa indignação da parte do orador. Então vamos ver se dá para colocar isso aqui, ó. Se colocarem um teto de 2% sobre os refrigerantes, vamos pagar mais imposto sobre a água, vírgula, sobre a água mineral, ponto. Como pode?
Então, esse como pode, ele poderia vir para cá, ó. Ó, como pode? Como pode? Você poderia até usar essa pontuação, ó. Como pode? Como é possível? O ideal aqui seria como isso é possível? Só que de repente é uma intervenção, né? Tudo bem, o como pode tem coisas implícitas aqui. E já aproveito esta passagem para defender os implícitos. Quando a gente escreve texto, a gente não bota tudo no texto. Isso não existe, pelo menos no português. Cadê as ideias de pressuposição? Os subentendidos, as inferências? Então, se você fala assim, pô, mas eu posso escrever como pode? Cadê o sujeito? Uai, como isso pode? Como pode isso? Como é possível isso? Entendeu? Então, neste contexto, existe elemento aqui que foi elidido. Como pode essa situação? Eu não vou botar isso. Como pode essa situação? Mas eu posso usar isso aqui, ó. Como pode? Porque ele realmente, ele mostrou uma indignação lá na hora que ele falou. Só que ele botou como pode numa posição, ele falou num momento que não era o mais previsível. Entendeu? Ele falou assim, ó, mas infelizmente, o lobby aqui é pesado em relação à indústria de bebidas. Como pode? Na verdade, o que o indignou foi essa história aqui, ó, se colocar um teto de 2% sobre o refrigerante, vamos pagar mais imposto sobre a água, ou seja, uma coisa básica. Vamos pagar mais imposto sobre a água mineral. Não é tão básica, né? Porque água é básico. Água mineral, assim, você pode até defender que, pô, o basicão mesmo é água. Água mineral já seria um luxo. Tá, mas enfim. Aí ele vem. Como pode? Ou seja, você está atingindo a população. Se isso for aprovado, isso vai atingir a população. Aí, para dar essa noção, tentar passar para o papel a noção de que ele ficou, né, indignado, você usaria a interrogação e a exclamação simultaneamente. Aí eu tiraria esse então. Ó, porque ele já começou indignado aqui no como pode. Como pode? Isso é inadmissível. Entendeu? Então, esse então enfraquece o que vem depois. Lê que você vai ver. Ó, então, isso é inadmissível. Não. Esse então tirou a importância do que vem depois. Isso aqui, você não tem. Portanto, isso é inadmissível. Então, isso é inadmissível. A frase sozinha, ela carrega, ela transmite muito mais o que ele está sentindo naquele momento do que essa intervenção aqui, esse emprego do então. Então, ó, isso é inadmissível. Você pode até repetir o inadmissível, que lá na hora nem ele também não botou essa carga no inadmissível, não. De novo, ele falou assim: ó, isso é inadmissível, inadmissível. Ele não falou, isso é inadmissível, inadmissível. Não, não foi. Mas deixa aqui o inadmissível, não vamos brigar por causa disso. Mas olha, você vê, nós estamos no segundo parágrafo. Quanta coisa já foi possível observar aqui, né? Vamos ver mais um pedaço. Espero que esta casa tenha sensibilidade. Taquígrafo manteve tudo. Não era para mexer, não haveria por que mexer. E aqui é uma casa. Ó, foi a fala dele. E aqui é uma casa. Aí o taquígrafo, esta aqui é uma casa. Provavelmente eu tiraria esse aqui, porque já tem o esta. O esta é um demonstrativo que leva ao entendimento de que é a Câmara, não o Senado, por exemplo. Então, esta é uma casa, acho que seria boa opção, ó. Esta, tudo bem, o orador falou o aqui, mas eu acho que aqui daria para dar uma aliviada nesse advérbio. Então, ó, esta é uma casa, porque o orador, qual foi o problema da frase do orador? Ele usou um advérbio, o aqui,
como sujeito do verbo ser, ok? Isso não é previsto gramaticalmente, pela norma padrão. Então, por isso que o taquígrafo botou um esta. Eu tiraria o aqui. Esta é uma casa que também tem muitos profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ó, esta é uma casa que também tem, esse também aqui. Vamos lá. Esta é uma casa que tem muitos profissionais de saúde. Ó, ele usou seja e misturou com o ou. E o orador falou seja, viu? Eu voltei isso aqui umas 3 vezes. Ele falou seja, não falou sejam. Ainda que ele tivesse. Aí o taquígrafo corrigiu para sejam. Essa conjunção, que é uma conjunção alternativa, o normal, o previsto, é usá-la no singular, já que se trata de uma conjunção. Conjunção e preposição não vão para o plural. Ah, mas médico está no plural. Então tem que ser sejam. Não. Se ele tivesse dito sejam, você manteria sejam. Porque, embora esse seja uma conjunção alternativa, o plural não é visto como problema, porque é uma conjunção das alternativas que ainda não está gramaticalizada totalmente. O que eu quero dizer com isso? Ela aceita-se, no caso desta conjunção, aceita-se o plural, concordando com o termo seguinte. Mas o que me chamou a atenção é que o orador falou corretamente, seja conscientemente ou não, não interessa, e o taquígrafo viu o erro, porque ele corrigiu para sejam, mas o taquígrafo cometeu também um problema aqui, um erro. Porque ele falou sejam médicos, enfermeiros ou técnicos. Ele não respeitou o paralelismo. Tudo bem, então seria como? Sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam técnicos. Olha, para falar a verdade, para não ficar esse sejam, que também poderia artificializar o discurso, já que o orador nem usou isso, né? E olha que ele também não usou o ou, não, hein? Esse ou não está na fala dele, não. Ele falou assim, ó, seja médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Aí tá aqui que botou aqui um ou. Então tá. Mas, para falar a verdade, nem precisaria dessa conjunção. Olha como não precisaria, não seria necessária a conjunção. Esta é uma casa que também tem muitos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Entendeu? Você poderia até botar aqui, ó. Tem muitos profissionais de saúde. Dois pontos. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu não precisaria usar esse seja. Entendeu? Outra opção, poderia ter usado aqui talvez um travessão, ó. Essa casa tem muitos profissionais de saúde, travessão, médicos, enfermeiros, vírgula, técnicos de enfermagem. Você tá vendo? Seria uma opção. Para não ficar essa coisa de ficar repetindo seja para manter o paralelismo. Seja médicos, seja enfermeiros, seja técnicos de saúde. Primeiro que nem foi pronunciado. Entendeu? É porque eu não posso, realmente, eu não posso usar o seja sozinho como conjunção alternativa. Então, qual saída eu poderia ter para essa situação? Ó, espero que esta casa tenha sensibilidade. Esta é uma casa que tem muitos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Ele poderia dizer: tem muitos profissionais de saúde, vírgula. Como? Ó, isso aí. Como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Haveria outras opções que não artificializariam, peguei pesada, hein? Que não artificializariam o discurso e ele ficaria natural. Entender? São opções. Aí vem, ó, temos professores. Ó, ele usou o temos. Ó, temos.
O comum seria dizer tem professor. Não, temos professores. Perfeito. Não tem que trocar. O taquígrafo manteve, ainda bem. Então, temos professores. Ele repetiu, ó, temos pessoas que conhecem e que sabem desses danos que causam, então, a saúde, papapá. Aí ele fala, ó, temos professores, a versão do taquígrafo. Temos pessoas. É bom repetir o temos aqui, porque se você disser temos professores, vírgula, pessoas que conhecem, fica parecendo que o pessoas que conhecem são os professores, e não necessariamente. São dois grupos. Temos professores, um grupo. Temos pessoas que conhecem papapá, outro grupo. Então a repetição do temos aqui é bem justificável. Primeiro porque o orador falou, e ela é boa. Ele está reiterando que temos, ele está incluído na questão. E se você tirar o segundo temos, você pode gerar uma ambiguidade. Essas pessoas que conhecem formam um outro grupo ou essas pessoas são os professores? Entendeu? Aí ele fala que conhecem e que sabem desses danos. Olha, eu tiraria o esses. Ele nem tinha falado dos danos propriamente. Você sabe dos danos que os refrigerantes causam à saúde. Então, tirar o esses aqui seria algo, ó, as pessoas, como é que é? Temos professores, temos pessoas que conhecem e que sabem dos danos. Aí o taquígrafo inseriu aqui os refrigerantes. Ok. Porque ele falou assim, ó, desses danos que causam então a saúde. Quem é que causa danos à saúde? Pelo contexto, né? Ele está falando aqui da história dos refrigerantes, né? Das bebidas açucaradas, foi aquela história das bebidas, né? Aí o taquígrafo botou os refrigerantes, ok? Tudo bem, está dentro do contexto, né? Onde que ele fala em refrigerante aqui, bem explicitamente? Ele falou. Tchan, 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 aqui, ó. Que atinge os refrigerantes. Eu não posso também dizer que o taquígrafo inventou isso. Ele foi lá, teve atenção, viu que se trata, que o problema está bem aqui, aí botou ó, que os refrigerantes causam a saúde. Aí tirou o então, acho que foi bom, né? Você vê que certas palavras, elas são bem da língua do vício mesmo. O então é uma delas. O então é sim uma delas. Você vê que a gente manteve. Quer ver onde que a gente manteve o então? Arará. Ó, aqui mantivemos, ó. Então, quem causa doença tem que pagar no primeiro parágrafo. Não é, eu não estou dizendo, ó, esse outro então aqui, ó, eu tiraria. Isso é muito grave. Ela fica. Tirar o então, você confere mais importância a uma frase forte. Eu não estou dizendo, vamos tirar o. Não, não estou falando para tirar então. Eu não posso fazer isso. O que eu estou dizendo é assim: é a gente ter a percepção de quando essa palavra, que ela entra naquela listinha, o então, naquela listinha de palavras abusivamente usadas na oralidade. Então, quando, ó, acabei de usar, quando o então cabe ficar. Estão entendendo? Então, é, isso é uma questão que a gente vai exercitando. Eu não estou dizendo, ó, apareceu então corte. Senão daqui a pouco a Juliana vai me tirar do departamento. Eu preciso deste emprego, entendeu? Então, não é tirar tudo quanto é então. Não é tirar tudo quanto é aqui. É a gente começar a exercitar onde de fato essas palavras são necessárias. Em que frases elas de fato colaboram para o que elas introduzem no discurso, no enunciado. Ok? Isso não é fácil. Não é uma coisa mecânica, automática. Não tem uma fórmula mágica. Isso é exercício. Isso é fruto
alcançar essa percepção é fruto de atenção, de você, pô, você, olha, aqui o então tem que ficar. Já em outro lugar ali, ele não vai, ele não está colaborando para, né? Então, eu deixo aí esse ponto para reflexão. Bem, o que mais? Então, ó, lá vem a praga de novo. Não podemos aqui ter retrocessos. Aí o taquígrafo tirou e falou: ó, não podemos aqui ter retrocessos. Nós temos que avançar. Colocar esse teto é uma coisa. Ó, esse assim dele é aquele assim que não diz nada. Ele falou assim, ó, colocar esse teto é uma coisa assim absurda. Olha, você quase não ouve o assim. Ó, colocar esse teto é uma coisa assim absurda, é uma coisa absurda. De novo, defendo a minha tese. Qual tese? Coisa absurda é forte. Aí você bota esse assim, ele enfraquece. Por coisa absurda. Entendeu o que eu acabei de dizer? Ó, colocar esse teto é uma coisa assim. Colocar esse teto é uma coisa absurda. Colocar esse teto é absurdo. É inadmissível. Ó, eu repetiria o verbo ser que ele pronunciou. Taquígrafo tirou. Eu faria assim, ó. Colocar esse teto, estabelecer esse teto, né, que é o que ele quer dizer, mas vamos deixar eu colocar. Colocar esse teto é uma coisa absurda. Tirou o assim. É inadmissível. Entendeu? Deixa o é aqui, ó. O é aqui é bom. Ele é forte. Quando você fala é uma coisa absurda, inadmissível, fala com o é. Fala usando o é. Colocar esse teto é uma coisa absurda. É inadmissível. A força é outra. Ok? Porque quem paga a conta é o próprio usuário. Às vezes, com as doenças, ou seja, ficando doente. É o sentido, né? Como é que eu pago a conta? Como é que eu me prejudico? Como é que essa situação toda aqui me prejudica? Eu vou ficar doente. Então, o pagar a conta aqui significa isso. Qual a consequência negativa para mim, que é o pagar a conta? É ficar doente. Entendeu? Aí o padre João caprichou aqui, né? Ele falou, ó, paga a conta, né? Com as doenças, seja na linha da oncologia, seja na linha de nefrologia. A verdade que ele está querendo dizer é que a pessoa vai ficar doente por causa de um câncer, por causa de um problema renal. Aí esse negócio com as doenças, seja na linha de oncologia, seja na linha de nefrologia, esse negócio aqui ficou meio estranho. Eu fico doente na linha da oncologia? Enfim, qual é a fala dele, né? Então aqui, como é que eu poderia mexer nisso sem descaracterizar, né? Ele fica com doenças. Ó, de repente você poderia falar assim, é o próprio usuário, né, que paga a conta, com doenças, com as doenças, vírgula, como um câncer, como um problema renal. Ele já tinha falado lá atrás de rins, entendeu? Porque esse negócio aqui, seja na linha de oncologia, seja na linha de nefrologia, ok? Então, talvez eu fizesse assim, ó. Porque quem paga a conta é o próprio usuário, às vezes, com uma doença, vírgula, como um câncer, vírgula, um problema renal, que esse é a doença, né? Aqui ele pegou a área de estudo, que é oncologia, nefrologia. Isso não é doença. Oncologia é doença? Tudo bem, ele falou na linha D, mas você vê que a construção é bem, né, estranha. Aí ele fala, mas também onera o orçamento, sim. Aí ficou, mas também onera o orçamento, sim, né? Porque colocar esse teto é uma coisa absurda, é inadmissível. Aí ele fala, mas também onera o orçamento, então é mais um problema, né? Ok? Entendeu? A aplicação desse teto vira mais um problema. Além de ela ser uma coisa absurda, inadmissível, no entendimento do orador, qual outro problema?
a aprovação desse teto também, mas também onera o orçamento, sim, né? Então vamos lá. Então, olha, todo parágrafo tem uns 300 então. Então, nós temos que avançar em relação ao SUS, o Ministério da Saúde, foi assim que ele falou mesmo. Aí o taquígrafo diz: então, o Ministério da Saúde tem que avançar em relação ao SUS, certo? Nós temos que avançar e contribuir. Ó, o que ele botou: o Ministério da Saúde tem que avançar em relação ao SUS e contribuir com esse debate junto ao Ministério da Fazenda. E aqui, junto também ao Congresso. Esse junto também poderia ter sido evitado, né? Ao Congresso, para que possamos avançar. Realmente, a fala aqui do Padre João está bem, vai dar trabalho, né? É, eu acho que eu tiraria esse então. Ó, o Ministério da Saúde tem que avançar em relação ao SUS, vírgula. Ó, ele tem que contribuir para este debate, ó, ou esse debate, com o Ministério, ó, com o Ministério, esse junto a é uma espécie de vício de linguagem, viu? Ah, o deputado apresentou um requerimento junto à mesa. O deputado apresentou um requerimento à mesa. Acabou. Essa história de junto a, né? Apresentei uma moção de repúdio junto à diretoria. Apresentei uma moção de repúdio à diretoria. Então, olha, o Ministério da Saúde tem que avançar em relação ao SUS, contribuir para este debate com o Ministério da Fazenda e aqui, nesta casa, né, junto ao Congresso, ou seja, com o Congresso. Entendeu? Ele tem que fazer o debate com o Congresso, que a coisa se expanda. Então, esse junto a aqui, ok? E aqui, com o Congresso, para que possamos avançar. Daria um pouco mais de organização para essa bagunça, né? Aí foi assim, ó, alguns produtos tinham que, na verdade, tirar do mercado. Ó, alguns produtos tinham que, na verdade, tirar do mercado. Aí o taquígrafo. Alguns produtos tinham que, na verdade, ser retirados do mercado. Ó, talvez eu fizesse isso aqui. Na verdade, alguns produtos tinham que ser retirados do mercado. Ó, na verdade, alguns produtos tinham que ser retirados do mercado. Tinham que ser proibidos para crianças, porque são uma agressão ao corpo da criança. Então, realmente, do jeito que está lá no texto dele, não dá. Como é que eu vou botar? Alguns produtos tinham que tirar do mercado? É o produto que tira do mercado? Ele é tirado, né? Então, alguns produtos, de repente, na verdade, aqui, ó, seria uma boa posição. Ó, alguns produtos, na verdade, tinham que ser retirados do mercado. Ó, aí você fala assim, você está mexendo em posição de termo, né, professor? Sim, mas você vê que essa alteração aqui, ela é uma alteração sutil. Porque o que que é o na verdade? O que que é o na verdade? O que que é o de fato? É a retirada. O que ele está dizendo aqui é que o que deveria acontecer, na verdade, é isso que ele está querendo dizer, ó. O que na verdade, deveria acontecer é a retirada dos produtos do mercado. Entendeu? Então, eu não vou fazer isso. Mas eu desloqueio, na verdade, para que ele faça um sentido pretendido nesta posição, pretendido pelo orador. Que ele falou lá, assim, ó, alguns produtos tinham que, na verdade, tirar do mercado. Aí eu falei, alguns produtos, na verdade, tinham que ser retirados do mercado, ser proibidos para a criança. Nem precisa repor o verbo ter,
tinham que ser proibidos, está implícito, para a criança, porque são uma agressão. Ele falou porque é uma agressão, né? Aí concorda lá. Até poderia falar porque é uma agressão, concordando com o predicativo. Agressão está no singular. Mas como o produto está no plural, o plural nessa construção, ele acaba sendo mais forte que a agressão aqui no singular, entendeu? Então, essa mudança de concordância aqui, eu acho que foi bem-vinda. Porque alguns produtos são, ou representam, né, caso ele tivesse dito, uma agressão ao corpo da criança. Aí ele finaliza, ó, muitos produtos se dizem alimentícios. Cadê? Uma agressão ao corpo da criança. Aí ele botou um ponto, também achei bom. Muitos produtos que se dizem alimentícios, que de alimento não tem nada. Houve uma fragmentação aqui no texto do orador, né? Ele falou assim, ó, muitos produtos que se dizem, ó, muitos produtos que se dizem alimentício, é, que de alimento não tem nada, nada. Cadê a oração principal? De repente o taquígrafo podia ter feito assim, ó. Muitos produtos, vamos ver como ele fez. Muitos produtos se dizem alimentício. Aí ele botou um mas aqui, beleza. Mas de alimento não tem nada, nada. Para manter, eu achei boa essa, assim, essa intervenção aqui, eu achei boa, né? Porque assim, eles parecem ser alimento, um alimento, parecem ser alimentícios, mas de alimento, de verdade, né? Eles não têm nada. Então a intervenção aqui, a meu ver, não foi equivocada. Aí ele falou muitos produtos que se dizem alimentícios, de alimento não tem nada. De repente poderia ter sido feita essa alteração. Ó, ele poderia ter falado assim, ó, muitos produtos que se dizem, que alguém diz, né? Que se dizem alimentícios, de alimento, não tem nada. Nada. Ó, eu aproveitei um pouco mais. Esse mas do taquígrafo foi bom. Ó, muitos produtos se dizem alimentícios, mas de alimento não tem nada, nada. Aí estou tentando aproveitar mais as palavras do orador, ó. Muitos produtos que se dizem alimentícios, aí eu tirei o segundo que e a vírgula, lá do orador, ó. Muitos que se dizem alimentícios, de alimento, não tem nada, nada. Então, de repente, essa poderia ser uma opção, aproveitando mais as palavras do orador, certo? Estamos acabando. Deixa eu ver onde que tem. Ixi, ainda tem a coisa, né? Bem, então vamos fazer o seguinte. É, eu vou interromper aqui. Vou botar aqui, ó. Paramos. Paramos. Eita. Aqui. Aí vamos para o quarto encontro. Hoje é que dia? 19. Só para eu ter aqui um parâmetro. Ok? Ó, a gente já viu bastantes coisas. Muitas coisas. Quantos parágrafos? Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, eu estou falando aqui há 1 hora e meia. Então, o troço rende mesmo. Mas eu acho que dá para a gente ir pegando muita coisa, né, de postura na hora de fazer as intervenções que são necessárias, ou não. Né? Então, eu acho que dá para fazer um levante. Se vocês se derem o trabalho de pegar, olha, estava assim, a proposta foi tal. Se você listar isso no papel, você vai ver que não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa, ok? Bem, então, vou interromper aqui. Aí no próximo encontro eu dou continuidade, porque há umas coisas interessantes aqui também a falar, tá? Aí a gente finaliza no próximo encontro. Beleza? Bem, mais um encontro, hein? Já é o terceiro.
Eu vou liberando aí para vocês. Esse encontro já vai lá para o site hoje, tá? Você já tem dois lá, né? E assim vamos caminhando, ok? Até então, ou então. Oh, meu Deus. Até, portanto, o próximo encontro. Ei, professor. Ei, professor. Um abraço a todos.